Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destaco após o pregão dessa sexta-feira, dia 13 de setembro. Começando aqui pela SUSB5, a gente chegou a recomendar uma compra no ativo no dia 11/9, no início do pregão, em 9,36. Foi executada essa compra e depois dessa compra o ativo começou a parar com o movimento aí de subida, não ganhou força nessa subida, já no terceiro pregão está aqui 2 centavos acima do preço de entrada. Qual foi a nossa decisão? Resolvemos sair da operação por não ter deslanchado da forma como gostaríamos. No primeiro momento, a ação é fato que ela continua em tendência de alta de curto prazo, continua em tendência de alta de médio prazo, mas já criou-se aqui, depois desse movimento mais fraco de subida, criou-se já uma chance do mercado gerar um movimento aqui para baixo, que seria uma simples correção ali no gráfico semanal desse último movimento de subida. E como perdeu força no início da operação, decidimos por sair dessa posição, encerrar a posição aí no 0 a 0 e buscar uma outra alternativa que visualizamos como um pouco mais interessante. Iniciou aqui um novo movimento de subida PSSA3, terminou o pregão com alta de 1,89%. E nessa subida proporcionou uma compra para a gente em R$ 26,95, foi a nossa recomendação. Primeiro encerramos a SUSB5 e depois recomendamos uma compra em R$ 26,95 na PSSA3, com um stop aqui abaixo dessa mínima em R$ 26,17. E o objetivo dessa operação, cujo risco é de 2,89%, o objetivo fica em 27,73, a máxima aqui desse topo é 27,76, um pouco abaixo desse topo anterior. Então, vamos ver se a PSSA3 ganha força aí no próximo pregão. Por exemplo, ela supera essa pequena bandeira de alta que ela vai montando aqui no G60, movimento mais forte. Se romper essa máxima, ganha um pouco mais de força e cai naquela nossa expectativa de ter saído de uma ação que num primeiro momento não deslanchou muito e entramos em uma que criou-se uma expectativa um pouco melhor do que a anterior. Vamos ver se isso gera aí algum resultado, mas enfim, não tem como saber exatamente com certeza o que o mercado vai fazer, apenas trabalhar com algumas probabilidades e avaliando a força dos movimentos de cada ativo. A RTR3, que nós chegamos a recomendar uma venda nela, na perda da mínima da primeira hora de pregão, que era na perda dos 19,21, a entrada seria 19,20, ela cancelou totalmente, ela além de ter perdido força na primeira hora de pregão, ela não caiu mais e além disso rompeu a máxima aqui do candle anterior, anulando completamente a possibilidade de venda, conforme a gente tinha comentado. CSMG3 terminou o pregão bem, com alta de 3,19%, gerou aqui uma pequena correção desse movimento de subida. É fato que esse fechamento aqui acima dessa resistência essa de R$ 31,86, 31,86, esse é o valor aqui da máxima dessa resistência, junto com o fundo ali anterior, formava uma resistência um pouco mais importante. Ela conseguiu fazer isso no leilão de fechamento. Ela estava ali na faixa dos 31,50, que é o gráfico de 1 minuto, então ela puxou aqui 1,36% para cima no finalzinho do pregão, no leilão de fechamento. Por este motivo, avaliaríamos ali o início do próximo pregão para uma possível compra aqui na faixa dos R$ 32,00, um stop ali em torno de R$ 30,93, logo aqui embaixo, que é abaixo aqui desse fundo no G60. Isso traria um stop em torno de 3,34% e um objetivo em 33,07. Vamos ver se ela abre caindo, se ela abrir caindo melhor ainda e depois rompe aqui essa máxima para uma possível compra já na segunda-feira. A JET4 é outra alternativa, ainda não está em tendência de alta de curto prazo. A tendência de médio prazo, poderíamos falar que é uma tendência mais para indefinida, por mais que tenha um fundo levemente mais baixo que o outro, topo levemente mais baixo que o outro, ou seja, topos e fundos descendentes, se caracterizaria como uma tendência aí de baixa. Mas está bem fraca essa tendência de baixa, parando em cima do suporte, o topo muito próximo do topo anterior, então está mais para uma indefinição. E dentro dessa indefinição, o ativo poderia ainda estender um pouco mais esse movimento de subida. Começou forte aqui em um movimento de alta, revertendo a tendência de baixa de curto prazo, fez uma correção, terminou o pregão de hoje com alta de 1,3%, baseado nessa alta de 1,3% e no cenário que a gente escreveu, com essa chance de gerar uma movimentação ainda para cima aqui pelo gráfico semanal.
é uma das alternativas que pode trazer uma compra aí na superação de 21,18, em 21,19, com stop aqui em 20,68, e isso seria mais ou menos 2,4% de stop. O objetivo dessa operação ficaria um pouco acima desse topo anterior, um pouco acima dessa máxima aqui de 21,67, projetando uma relação 1 para 1, ficaria um pouco acima, 2,4%, aqui mais para a faixa dos 21,70. Então essa é outra para olhar ali com carinho o início do próximo pregão. Aqui no G60 até proporcionou um rompimento interessante, fundo anterior, parada aqui com forte candle de alta no G60. Então é uma das alternativas para o próximo pregão, apesar de ainda não ter uma tendência de alta estabelecida. Seria a compra de um fundo ascendente aqui na JET4. BBRK3 em definição, movimento mais lateral. Pregão de hoje alta de 0,85%, grande movimento de alta que anulou a tendência de baixa. Está ali com a forte semana de alta também buscando anular a tendência de baixa de médio prazo. A superação dessa região de 6,01 proporcionaria uma alternativa de entrada que a gente estaria avaliando já na segunda-feira e buscando um stop um pouco mais curto ali, podendo trazer um stop até pelo gráfico de 60 minutos. É o que a gente vai acompanhar na segunda-feira. A BISA3 também seria outra alternativa de acompanhamento na segunda-feira, de uma possível entrada, apesar do recuo um pouco mais forte para ela. E por último comentário aqui é STC3, queda de 4,06%, continua mostrando uma tendência um pouco mais fraca no gráfico semanal de médio prazo, rompe topo anterior e volta rapidamente. Aqui rompeu, nem fechou acima, já fechou mal com um candle de reversão chamado de estrela cadente. Então o ativo, para mim, está mais, por mais que ela tenha gerado superação do topo anterior, está mais para uma tendência indefinida de curto prazo do que uma tendência de alta bem estabelecida aí de curto prazo. A STC3, por este motivo, não se encaixa compra ainda nesse papel. O próximo nível de suporte começa na faixa dos 17,10 e se estende até a mínima aqui em R$ 16,87. Um grande abraço a todos, um excelente final de semana, aproveite bastante e até a nossa próxima videoanálise. Até mais.